Bom dia, boa tarde, bom. Tudo bom, galerinha? Sou a professora Isabela de Química lá do Sagrada e venho aqui, mediante toda essa pandemia, nós não podemos deixar de lado a nossa aprendizagem, o nosso conteúdo. Então venho aqui com videoaulas para completar, complementar e poder passar o conhecimento para vocês. E vamos complementar com atividades, todos eles vão ser supervisionados e corrigidos nas aulas que a gente tiver, tudo bom? A nossa primeira aula aqui de hoje vai ser sobre a tabela periódica, sobre a história dessa tabela, tá certo? Lembra que lá na sala eu já comecei a falar sobre a tabela, já falamos sobre algumas famílias e hoje vamos dar início novamente para quem não estava, para quem não lembra e para quem faltou. Então a gente vai começar do básico até a gente pegando lá todo o processo da tabela periódica, tá bom? Temos que aprender a usá-la, porque lá no Enem, daqui a 2 aninhos para vocês, não teremos tabela na prova. Então, essa é uma grande dificuldade dos alunos e a gente vai tirar esse medo de vocês, tá bom? A nossa tabela, primeira coisa que a gente precisa compreender, o que é um elemento químico? O elemento químico, a gente vê todos os símbolos na tabela periódica, nós vimos e detectamos quais são. Existem características, propriedades, mas o que é um elemento, se não um conjunto de átomos que possuem a mesma quantidade de prótons? E nessa quantidade de prótons, lembre que o próton é igual ao número atômico. Então, o nosso conjunto de átomos possui o mesmo número atômico. E isso determina que ele é um elemento químico, que é um elemento químico igual aos outros átomos que possuem as mesmas características e os números de prótons, beleza? E como eles eram organizados? Porque a gente sabe que lá na década de 50, 1650, a gente tinha descobertos 11 elementos apenas. E hoje a gente tem mais de 100. Então, o que é que determina? E como eles eram organizados nessa época? Para determinar que antigamente, antes de quem? De Doberheim, lá em 29, a gente não tinha uma classificação, uma organização para esses elementos. Ou seja, eles eram dispostos de forma desorganizadas. Então, levaríamos muito tempo para estar pegando um elemento, classificando, dando características, tá bom? Então, era péssimo. Então, os cientistas decidiram colocá-los em ordem. Então, a gente começa no primeiro desse feito com as tríades de Doberheim. Ô, Bela, por que tríades? A palavra tríade vem de 3, grupos de 3. Lembra daquele trio? Ah, eu quero fazer com fulano. São os trios. As tríades é porque era um grupo organizado de 3 elementos químicos com características semelhantes, tá bom? Se vocês observarem, era o elemento X, Y e Z. Existem 3 elementos onde eu tinha a quantidade de massas atômicas. E essas massas, se vocês perceberem, Doberheim foi muito inteligente, mas ele fez uma coisa que não se deve. Ele fez esses grupos e determinou que o primeiro elemento tinha massa 1, o segundo massa 2 e o 3. O que é que ele determinava? Que o do meio, essa criaturinha do meio, ele tinha que pegar os 2 elementos, o 1 e o terceiro, e a soma desses 2 elementos tinha que dar uma média ponderada para ser o elemento do meio, o elemento central. Então, se vocês perceberem, a soma dele dá 4, e dividindo por 2, eu tenho o mesmo número de massa do meu Y, que era a massa central. Ou seja, Doberheim foi muito infeliz porque nem todos os elementos possuíam uma massa com média ponderada. Então, ele não conseguiu fazer a organização nem dos 11 elementos conhecidos na época, tá bom? E aí, então, veio quem? O parafuso de telúrico de Champ-Carteau, em 1862. Champ-Carteau, ele dispunha de muita tecnologia mais avançada que Doberheim e começou a fazer a organização também pela massa atômica dos elementos. Só que ele fazia em formato de um parafuso. Então, ele fazia a sequência, sempre esse decaimento. Só que o único erro de Champ-Carteau foi que ele não conseguiu detectar alguns elementos onde eles se encaixavam, porque existiam características semelhantes, mas que outras não se adequavam, não se encaixavam. Mas ele tinha que colocar uma organização entre esses elementos. Então acabou que essa característica para essa organização não funcionou por causa do modelo de massa que ele levou em conta. O terceiro modelo pra gente, que é a terceira história da tabela periódica, foi a lei das oitavas de Newland. Quem nunca cantou aquela musiquinha? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e repetia o dó. São as 7 notas musicais. Se vocês perceberem, tá aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. São as 7 notas musicais que a gente tem, certo? Por que, Bela? Ele fez esse comparativo. Porque ele começou a fazer em grupos de 7.
ele fez em grupos de 7 os 7 elementos que possuíam características semelhantes. Então, se vocês perceberem, a primeira oitava que ele fez, a primeira repetição desses elementos, a primeira organização desses elementos, ele começou, ó, H, L, I, B, E, B, C. Ah, e quais eram as características? Para Newlands, é porque esses elementos, ó, possuíam uns elétrons nas camadas de valências. Só que quando ele começou a fazer daqui para cá, ó, ele já perdeu essa característica de poucos elétrons nas últimas camadas. Então ele não conseguiu fazer toda a organização que se encaixasse, tanto na primeira quanto na segunda. Porque a segunda, se vocês observarem, ele começa com uma família muito alta, 7, vem para 1 e vai passando até 6. Então as características eram muito distintas. Quantidade de elétrons na camada de valência, características físicas, densidade, se ele era um metal ou um metal. Então as características eram muito distintas. E outro erro muito significativo que Newlands cometeu foi exatamente de organizá-los por essas leis das oitavas, né, as 7 notas musicais, porque ele organizou pela massa atômica. E a massa atômica ela não era compatível porque ela não era organizados. O que é essa organizada, velho? O que é essa organização de massa atômica? Porque ela é uma propriedade que não é periódica, ela é aperiódica. Então, o que isso quer dizer? Que ela não segue sempre a mesma regra. Por exemplo, hoje eu posso estar pesando 70 quilos, amanhã eu posso estar com 71. Então, o elemento químico ele também tem uma diferença de massa atômica. E isso não era eficaz nas oitavas de Newlands, tá bom? Em 1869, eis que surge Mendeleev. Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica. Ô, Bela, como assim o pai da tabela periódica? Foi ele que organizou em grupos. Quem são esses grupos? Famílias. E também em períodos. O único erro de Mendeleev, galerinha, é porque ele organizou os elementos pela massa atômica. E a gente sabe que a massa atômica é uma propriedade aperiódica. O que quer dizer isso? Que ela não é periódica, ela não tem os mesmos intervalos. Então o único erro de Mendeleev foi esse. Mas vemos em 1913 com Moseley. Moseley é a tabela que a gente está usando atualmente, que tem no módulo, que tem nas tabelas que vem em cadernos, é a que a gente utiliza, tá? E ela é a tabela atual, ou seja, são aquelas que possuem o grupo, que são as famílias, todas as linhas na vertical, os períodos que indicam as camadas nas linhas horizontais. E também, gente, lembre que essa tabela a gente vai utilizá-la até o final do ano. Vamos trabalhar com ela, tá? Qual a diferença de Mendeleev para Moseley? Mendeleev, ele fez a organização pela massa atômica, ou seja, uma propriedade aperiódica, que não se repete, não é constante. Já o Moseley, ele fez a organização dessa tabela por quem? Pelo número atômico. E foi isso que deixou a dele sendo a mais atual e a mais eficaz, porque o número atômico é uma propriedade que realmente é periódica, ou seja, ela é constante de um para o outro. Se vocês observarem, a tabela periódica ela é em ordem crescente de número atômico, tá bom? Na página, no módulo capítulo 2 de Química, na página 25, tem toda a teoria que envolve a história da tabela periódica. Eu vou pedir que vocês leiam, façam um estudo desse capítulo e produzam um mapa mental e mandem para mim o feedback lá pelo WhatsApp, no próprio grupo, ou por e-mail, tá bom? Eu vou deixar o e-mail para vocês lá, tudo bonitinho no WhatsApp para vocês, e vocês mandam um mapa mental dessa história da tabela periódica. Lembrem de criatividade, lembrem de desenhos. A gente tem que produzir, a gente tem que começar a compreender e aprender esses conteúdos bem melhor, tá bom? Tchauzinho e até a próxima.